E aí, pessoal, ansioso, esperando a decisão, esperando o jogo, mas com muitas informações sobre o Grêmio. Vamos falar de possibilidades de saída e também de possibilidades de mudança. O que Filipão pode preparar para logo mais? Tem muita notícia para a gente conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esta mensagem, porque é um recado para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar, na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para fazer esse trabalho exatamente e com o apoio de uma equipe especializada. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00, isso mesmo, com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Ainda hoje. Porque hoje é dia de decisão. E eu separei aqui uma série de conteúdos interessantes para a gente discutir, porque tem possibilidades, até algumas novidades para mim. Tem situação envolvendo saída de jogadores e no final do vídeo eu vou falar o que pode apresentar Filipão ainda para o jogo de logo mais, o jogo de hoje, 21h30. Mas eu vou começar com as possibilidades de saídas. A primeira delas, Ricardinho. Ricardinho recebeu sondagens de 3 clubes e alguns interesses. O que a gente precisa botar? Os clubes que foram citados, tá? Primeiro, Krasnodar. Segundo, Ludogorets e o Marítimo. 3 clubes que já demonstraram interesse, já procuraram o staff do jogador. O Grêmio não recebeu nenhuma proposta oficial. Conversei com um dirigente há pouco e me disse: César, oficialmente não chegou nada. A gente está ouvindo rumor, mas oficialmente não tem nada sobre a possibilidade de saída de Ricardinho. Ricardinho, que foi colocado na arena um pouco... olha, o Grêmio precisou dele, ele foi importante no título gaúcho, foi muito importante, fez o gol no Beira-Rio, que determinou a vantagem do Grêmio, mas ele perdeu espaço, perdeu gols importantes, sentiu o momento do Grêmio, e hoje ele está bem atrás na fila. O Borja é o primeiro, o Diego Souza é o segundo, o próprio Churin parece estar na frente do Ricardinho, então existe essa situação. Como eu disse, até o momento, sondagens, nada ainda oficial ao Grêmio, mas é bem possível que isso aconteça, em princípio um empréstimo com valor baixo, com uma opção de compra para que Ricardinho tenha o espaço dele, volte a jogar e tenha muito sucesso na carreira. Acho importante que a gente possa falar sobre isso. Outro que parece ter também o destino longe do Grêmio é o zagueiro Rodrigues, o Tonhão, que está escalado para jogar hoje pelo lado direito ao lado de Walter Kahneman. O Midtjylland da Dinamarca insiste na sua contratação e já teria inclusive um acerto com o jogador. Isso mesmo, já teria esse acerto. Seria um empréstimo, a origem, né, seria um empréstimo, depois com opção de compra definitiva, que é algo que tem acontecido com muitos negócios. O Grêmio negou. Então o negócio que tem agora é uma compra definitiva, ele ficaria no Grêmio até o final do ano, assim como o Juan, e depois iria se transferir para atuar neste clube lá da Dinamarca, né? O Grêmio recusou todas as propostas que foram feitas, mas o negócio parece estar esquentando, principalmente pela vontade do jogador. No entanto, o Grêmio não abre mão da permanência dele, o que é importante da gente referir, é importante da gente citar, porque o Grêmio precisa desses jogadores aqui até o final do ano. Lembrando, é fato que o Grêmio tem uma decisão hoje, que a gente tem todo esse interesse pelo jogo, mas nós não podemos perder jamais de vista que o Grêmio tem uma grande dificuldade no Campeonato Brasileiro e vai precisar de jogadores. O Grêmio já perdeu o Juan, nós vamos falar sobre ele porque tem notícia sobre isso também, e perdendo o Rodrigues, o Grêmio ficaria com poucos jogadores, principalmente se a gente imaginar o plano para o ano que vem. Mas antes nós temos que obrigatoriamente sair dessa segunda divisão. Lembrando que no caso do Rodrigues, o Grêmio tem 70% dos direitos econômicos e o final do contrato dele é até o final do ano que vem. O Grêmio procurou o Rodrigues e não conseguiu renovar, então a tendência de saída realmente ela é
muito, mas muito grande. Outro que eu quero falar, e que também não é um assunto legal, é o Juan. Por quê? O Juan foi vendido para o Sassuolo. Todo mundo já sabe disso. O Juan teve rescindido seu contrato, ou informado no BID, na segunda-feira, quando ele viajou para a Itália. Tanto é que ele não está no jogo. Hoje o Grêmio vai ter que jogar com o Rodrigues improvisado pela direita, porque o Jeromel não está 100%, porque o Juan está fora. Só que o que mais me preocupa é que o negócio desde sempre era: o Grêmio vende o Juan. O Juan vai para a Itália e a Itália, lá, o Sassuolo, empresta o Juan para que ele jogue no Grêmio até dezembro. Esse que foi um dos pontos fundamentais da venda. Ele precisa estar aqui ajudando o Grêmio neste processo que a gente fala, que o Grêmio precisa, segunda divisão, que eu acabei de dar o discurso em relação ao Rodrigues. Então, neste caso do Juan, aconteceu tudo certo, só que sai a rescisão e não vem o empréstimo. O que acontece? Entrou no imbróglio jurídico. Por quê? Porque esse jogador não está inscrito para jogar a Copa do Brasil. Hoje ele não tem contrato com o Grêmio. Esses 2 dias acabaram ele saiu, ele não está regular no Grêmio e ele não teve um novo contrato registrado antes da estreia do Grêmio nessa fase da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que no mínimo nós teremos um imbróglio jurídico. Tem uma corrente, eu conversei com alguns amigos advogados, tem uma corrente que diz: não, ele estava aqui, ele não chegou a atuar, então não perde continuidade, o Grêmio não tem problema com a reinscrição dele na Copa do Brasil. E tem uma outra corrente que diz: não, a Copa do Brasil é jogadores registrados até 24 horas antes do jogo. Ou seja, ele não está registrado. Então teremos uma dor de cabeça pela frente, teremos uma dificuldade, e aí eu tenho que vir aqui referir, porque se isso de fato acontecer, é uma babada do Grêmio sem nome. O Grêmio precisa do Juan, o Grêmio não tem mais o Jeromel 100%, o Paulo Miranda a gente sabe que é insuficiente, e o Rodrigues joga pelo outro lado. Então é um erro de avaliação, principalmente quando que o Grêmio escolheu, podia ter feito isso 2 semanas antes, 3 semanas antes, porque esse jogador foi vendido há bastante tempo. Então esse é um ponto que a gente vai avaliar, vai continuar olhando para saber como que o Grêmio vai sair do imbróglio que se meteu. Mas que virou um imbróglio jurídico, não tem dúvida. Lembrando que assim que voltar a inscrição no Campeonato Brasileiro, o Juan vai estar garantido porque está dentro da janela e isso não tem risco nenhum de acontecer. A gente espera, inclusive, que o Juan esteja à disposição do Grêmio pro jogo de sábado contra o Corinthians. É fundamental que o Juan esteja à disposição. O Grêmio não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda. Por fim, quero trazer para vocês as possibilidades ainda sobre o jogo de hoje. Por quê? Porque nós temos informação sobre Campas e sobre o jogador Ferreira. Informação que vem de Campas. 30 minutos, ele tem totais condições de participar do jogo. Então, se assim o Grêmio precisar, se o técnico Luiz Felipe precisar, Campas jogará, sim, 30 minutos, ou seja, entrando aos 15, 20 do segundo tempo, vai ter condição de jogar. Lembrando, ele tem 21 anos, ele é jovem, ele é um jogador que estava trabalhando aí, tem poucos dias que ele não joga, mas ele tem à disposição. E é mais ou menos a ideia de jogo para Ferreira, que não tem ritmo, que fez a lesão ainda lá no Clássico Grenal, que está totalmente recuperado e, segundo conversaram comigo hoje, Ferreira está louco para jogar, porque quer dar uma resposta dentro do campo para terminar com aquele imbróglio que a gente viveu. Portanto, Ferreira e Campas estão prontos para entrar. A gente espera que o Grêmio tenha muita sorte no jogo de hoje. As notícias por hora são essas. A gente vai voltar. Lembrando, às 8 horas, começa a transmissão na Band, eu vou estar lá e a gente vai até a meia hora conversando, tomara, sobre uma grande vitória do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.